Olá, seja muito bem-vindo ao canal da CIS Contabilidade Online. E hoje a gente vai responder a pergunta que não quer calar. O que vai pegar na declaração de imposto de renda de 2025? A gente separou um conteúdo bem bacana, onde a gente vai fazer um compilado das principais dúvidas que os nossos clientes têm e muitas vezes acabam mandando aqui pra gente. Então, para facilitar a sua vida, eu convidei a Carol para participar comigo desse bate-papo e a gente vai trocar uma ideia, falar dos pontos principais que você precisa saber para o momento que você vai fazer a sua declaração de imposto de renda. Vamos lá? Então, vou apresentar aqui a Carol, que veio fazer essa conversa com a gente. Ela é a nossa contadora, responsável pelo imposto de renda dos nossos clientes aqui da CIS. E Carol, por favor, compartilha com a gente quem está obrigado a declarar imposto de renda em 2025. Certo. Então, entre algumas das obrigatoriedades que leva o contribuinte a entregar a declaração de imposto de renda de 2025, uma delas é quem teve rendimentos tributáveis até 33.880, quem teve rendimentos isentos, tributáveis ou tributados diretamente na fonte, acima de 200 mil, também as pessoas que realizaram operação de alienação em bolsas de valores superior a 40 mil. 40 mil. Antigamente não era independente de qualquer valor, agora é a partir de 40 mil. A partir de 40 mil. Legal. E outra também que eu acho bem importante a gente trazer aqui são pessoas que tiveram bens, até 31/12/2024, superiores a 800 mil. Perfeito, ótimo, perfeito. E como é que está o prazo de declaração de imposto de renda em 2025? Porque todo ano agora muda, né? Antes era padrão, agora cada ano tem uma pegadinha diferente. Em 2025, como estão os prazos? A declaração em 2025 começou no dia 17 de março. Perfeito. Vai até 30 de maio. E uma pegadinha, que você comentou, uma coisa diferente que aconteceu nesse ano é que o governo vai liberar, a previsão, na verdade, é liberar a declaração pré-preenchida a partir do dia 1º de abril. Legal. Esse é um ponto bem importante, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre declaração pré-preenchida, né? E para o pessoal saber, assim, porque assim, vamos lá, declaração de imposto de renda, quem precisa declarar, quem não precisa, isso até a gente ouve falar bastante sobre a renda e tudo mais. Mas quais são os rendimentos, quais são os recebimentos que são tributáveis para o imposto de renda? Então, entre os rendimentos tributáveis, Luan, a gente pode citar salários, de pessoas CLT, também o Prolabore, que é o salário dos sócios, rendimentos com aluguel, também rendimentos do exterior. Eu acho que esses são um dos principais rendimentos tributáveis assim que a gente tem dentro da declaração do imposto de renda. Perfeito. Tem um outro ponto também que é considerado, que a gente sempre ouve falar sobre dependente. O que acontece, pessoal? Existem dois grandes tipos de declarações de imposto de renda, certo, Carol? Um deles é o modelo simplificado, onde o governo te concede um benefício. Então, dentro da declaração lá do programa, você vai colocar seus dados e você não vai conseguir utilizar as despesas dedutíveis para o imposto de renda, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, porque o governo determina um percentual lá de benefício onde você vai ter uma redução do imposto. E tem um outro modelo, que é o modelo completo, no qual você pode usar as deduções. Uma dessas deduções são os dependentes. Quem pode ser os dependentes para uma declaração de imposto de renda? Então, entre os dependentes estão os cônjuges, filhos ou enteados, até 21 anos, Quem estiver estudando até os 24. Perfeito. Pais, bisavós, avós também podem ser dependentes do imposto de renda. Perfeito. E uma grande dúvida, Carol, de muitas pessoas que declaram, de clientes, é o seguinte: eu vou colocar lá, eu tenho filho, tenho esposa, enfim, marido, vou colocar tudo na minha declaração de imposto de renda. Mas o que a gente tem que cuidar é o seguinte: se essa pessoa, de fato, tiver uma renda, se ela tiver um trabalho, enfim, alguma fonte de renda que aquela pessoa obtenha, muitas vezes não vai ser vantajoso colocar a pessoa como dependente. Pelo contrário, você colocou a pessoa, você precisa declarar a renda daquela pessoa. E aí, consequentemente, aquela renda da pessoa soma com a sua renda e aí faz com que o seu imposto aumente. Então, colocar ou não um dependente é muito estratégico, Se a pessoa não for sua dependente de fato, não vai fazer sentido. Ou ainda, não, Carol, não, a pessoa ela é minha dependente, é meu filho, mas ele trabalha, ele tem lá o seu
primeiro emprego, começou agora, recebe um salário mínimo, mas é meu dependente, tudo bem. Mas aí o salário mínimo do seu filho vai ter que ser somado com o seu rendimento, e aí, consequentemente, muitas das vezes não vai fazer sentido financeiramente, porque você já está perto, né, ou já passou o teto, né, que deveria ser isento, e aí você começa a pagar, e acaba com que a sua alíquota, seu imposto aumente muito. Então, acaba não fazendo sentido. Então, tem que cuidar muito com essa questão independente. Não é achar que vai colocar todo mundo que vai ser bom, né? Exatamente. Quais são as despesas que são dedutíveis? Entre as principais despesas dedutíveis, a gente já falou aqui, né? Os dependentes, né? É uma dedução no teu imposto de renda. As despesas com educação, onde elas têm um limite, que é de R$ 3.561,50. Despesas com saúde, nessa questão não tem limite. Tá. Pensão alimentícia também entra como dedução. E também o livro caixa para quem é autônomo. Perfeito. Quer contar um pouquinho pra gente o que é o livro caixa do autônomo? Acho que faz sentido a gente entrar um pouquinho nisso. Faz sim. Como é que funciona, né? O autônomo, então, é a pessoa física, né? Que emite nota para outra pessoa física, né? Perfeito. Ou até para pessoa jurídica. Mas os rendimentos que entram no livro caixa são os rendimentos onde a pessoa física presta serviço para a pessoa física. E dentro desses rendimentos você pode deduzir algumas despesas que estão diretamente relacionadas com o seu serviço. Um exemplo seria uma psicóloga tem custos com aluguel de uma sala, custos com energia, água, telefone, enfim, essas são as despesas dedutíveis que ela vai colocar lá no livro caixa dela. Perfeito, ótimo. E aí, vamos supor que a pessoa lá que está assistindo o vídeo aqui do outro lado, ela é muito sortuda, e ela vai ter imposto a restituir. Né? Então, ao invés de pagar, o governo vai depositar um valor de volta, né? Como é que funciona a restituição de imposto? A restituição de imposto, ela é feita por lotes. Nos primeiros lotes tem pessoas que têm prioridade, como idosos. Também aquelas pessoas que tiveram, onde a principal renda dela é do magistério. Tá bom. Também quem utilizou a opção pela declaração pré-preenchida. E também quem colocou para receber essa restituição via Pix. Legal, ótimo. E também, em tese, quem entrega primeiro recebe primeiro, né? Exato. Tá. Tirando, claro, né, as Essas prioridades que são idosos e pessoas do magistério, elas sempre vão ter prioridades. Aí depois vem as pessoas que fizeram a pré-preenchida, que optaram por Pix. Perfeito. E aí vamos dizer que a pessoa que está assistindo a gente, ela é muito azarada agora. Ao contrário, vai ter que pagar imposto de renda. Como é que funciona esse pagamento? Tem que ser à vista? Quando que vence esse negócio? Dá para parcelar? Como é que é? Quando você tem um imposto a pagar, como é que funciona? Você pode parcelar, então você pode pagar esse imposto até 8 cotas. 8 cotas, desde que cada cota não seja inferior a R$50. Tá bom. O primeiro vencimento já fica no último dia do prazo da declaração, então o primeiro vencimento já fica para 30 de maio. E os próximos no último dia útil de cada mês. Caso você tenha algum imposto menor que 100, não tem o que fazer, você paga em uma cota só ali em 30 de maio. Então não deixa para o último dia, para a última hora, que senão você vai ter que pagar um valor naquele momento, talvez você não está nem se programando para isso. Então, quanto antes declarar imposto de renda, deixar tudo certinho, já se programar, faz início de abril ali, faz finalzinho de maio, enfim, finalzinho de março, para garantir que você, se for restituir antes. Se for pagar, já saber quanto você vai pagar e se organizar financeiramente para pagar lá no finalzinho de maio, perfeito? Qual que é a diferença entre o modelo completo e simplificado? Isso a gente já falou, mas explica um pouquinho para o pessoal sobre a questão da limite de dedução, né? Então a gente falou sobre um resumão disso, mas como é que funciona esse benefício do limite da redução do imposto para o simplificado? Para a declaração simplificada, o que acontece? Você pode deduzir 20% sobre os seus rendimentos, mas existe um limite, que é R$ 16.754,34 que você pode deduzir. Legal. E isso não é algo que a gente precisa se preocupar, né? Vamos dizer assim, o próprio programa, né, da Receita Federal, ele vai fazer esse cálculo para você. Então, você não precisa, vou me preocupar aqui com esse 20%, com esse 16 mil e lá vai, né, bolinhas, mas o programa ele vai estar fazendo esse processo para você, não precisa se preocupar com isso, tá? O que acontece se eu declarar
desculpa, o que acontece se eu não declarar imposto de renda? Se você não declarar imposto de renda e tiver a obrigatoriedade, o que acontece? Você entrega o imposto de renda com atraso e está sujeito a multas, né? Além disso, vai constar uma pendência no seu CPF, o que pode te impedir de receber benefícios do governo e até mesmo alguns serviços bancários. Interessante, Luan, a gente teve um cliente que ele ganhou na Mega Sena. Coisa boa. Esse é o sortudo mesmo. Sim, e ele veio desesperado porque ele não tinha realizado a declaração. Tá. Tava com pendência na Receita Federal. E o que acontece? A Mega Sena é paga pela Caixa Econômica Federal, né? Sim. Então, se você tem pendência no seu CPF, você não vai receber. E aí tava chegando perto ali do limite do prazo dele receber esse prêmio. Eita. E ele veio correndo pra gente desesperado. Para resolver, tu vê. Então tem que cuidar, né? Hoje todas as coisas estão integradas. Então, uma vez que você começa a ter algum tipo de restrição no CPF, você não consegue mais ter Pix, você não consegue mais, às vezes, até a própria conta de banco fica restringida. Então tem que cuidar um pouquinho com isso, né? Para evitar incômodos de graça, né, Carol? Sim. Outro ponto que eu acho importante a gente frisar é que a declaração de imposto de renda, ela também é um excelente comprovante de renda da pessoa, né? Ela trabalha lá durante todo um ano e tudo mais. Às vezes, mesmo que você não seja obrigado, que você talvez não tenha alcançado o limite, se você puder, faça a sua declaração, porque esse é o comprovante que você tem aquela renda. E se você precisar fazer um financiamento, né, financiar um veículo, comprar uma casa, um aluguel, enfim, qualquer coisa que você precisa demonstrar a sua renda, esse é o melhor documento para comprovar a sua renda, que é a declaração de imposto de renda. E a gente sabe que tem muita gente que acaba caindo na malha fina, né? Que aí a Receita Federal seleciona aí algumas pessoas, algumas declarações, para tirar aí algumas dúvidas. E como que a gente evita cair na malha fina? Então, a primeira dica que eu dou é realizar a declaração pré-preenchida. Tá. Além de agilizar o preenchimento da declaração, você também tem prioridade ali quando você vai, caso você tenha imposto a restituir, né? A segunda dica é informe todos os seus rendimentos. Cuide com o preenchimento, às vezes algum zero a mais pode dar bastante problema. E sempre revisar no final antes de transmitir. Tá, perfeito, ótimo, ótimas dicas. Tem um caso aqui, que eu olhei a pergunta aqui, na minha opinião, é o maior erro que as pessoas que declaram imposto de renda cometem, tá? Como é que a gente tem que declarar um bem financiado? Porque a maioria das pessoas não faz isso certo. Realmente. Já tive alguns casos de clientes que compraram uma casa, um apartamento, R$500 mil, lá em 2023, por exemplo, e aí colocaram 2023, qual o valor do bem? 500 mil. Não é dessa forma, é incorreto fazer dessa forma, porque o que você tem que colocar na sua declaração? O valor que você pagou naquele ano sobre o bem. Então, se você comprou um apartamento, por exemplo, de 500 mil, deu 50 mil de entrada, pagou 30 mil em parcelas ali em 2024, você vai declarar que esse bem está no seu nome no valor de 80 mil. Perfeito. E assim, consecutivamente, cada ano, conforme você for pagando o valor daquele bem, você vai atualizando na sua declaração. Perfeito. Sabe por que isso acontece, gente? É impossível, por exemplo, uma pessoa que recebe, nesse exemplo, vamos supor que a pessoa tem um bom rendimento, a pessoa recebeu no ano financeiramente de todas as rendas que ela tem, né? Ela trabalha, ela tem investimento, tem aluguel, enfim. A pessoa que recebeu no ano 200 mil reais, tá? E ela não tinha nenhum dinheiro guardado. Vamos supor, ela não tem nenhum saldo de banco. Como é que essa pessoa compra um imóvel de 500 mil reais à vista? Não tem de onde tirar dinheiro, né? A conta não fecha. Isso chama muita atenção, isso faz com que a pessoa caia na malha fina, por exemplo. Então, a declaração de um bem financiado, ela vai ter o valor que você já contemplou o pagamento até aquele período. Então, esse é um grande erro que as pessoas vão lá e colocam um total do valor, e isso acaba jogando contra ela, acaba gerando problema, e às vezes por um erro muito básico, né? E que não, às vezes, é básico a operacionalização, mas não é básico o conhecimento. Por isso que a gente está passando para você saber e não cometer esse erro na sua declaração. Como declarar a venda de um imóvel? Esse aqui também não é um grande erro, porque normalmente quando a pessoa vende imóvel, ela acaba procurando a contabilidade. Só que o erro, na minha opinião, Carol, está muito relacionado ao momento. Porque a pessoa vendeu o imóvel em 2024 e vem falar pra gente que vendeu agora na declaração para declarar isso agora. Como é que funciona?
Quando você tem a venda de um imóvel, você tem que preencher um programa que é a apuração de ganhos de capital. Nesse programa você vai informar o valor que você pagou nesse imóvel, o valor que você vendeu, e aí o programa vai apurar se você teve, né? Existem algumas condições de isenção também. E o próprio programa ele vai apurar e dizer se você tem imposto ou não a pagar. Certo. E caso você tenha, considerando a data que você vendeu, você tem que pagar esse imposto no mês subsequente. Perfeito. Aí que vem o teu comentário, né? Que muita gente não tem, né, essa consciência e acaba pagando juros e multa porque fez essa declaração muito depois da venda, né? Sim. Então, depois que você preenche, né, esse programa, você vai gerar um arquivo. Esse arquivo você importa lá na sua declaração e esse arquivo vai dizer se você pagou o IR, se você não pagou, se você foi isento. Além disso, você tem que informar na ficha bens, né, referente a esse imóvel vendido, o nome, o CPF, o valor do bem, para quem você vendeu, né, quem foi o comprador, e também ali no valorzinho de 2024 você vai zerar porque esse bem não é mais seu, né? Perfeito, ótimo. Exatamente. Então, essa é a forma correta. Você declara o ganho de capital no momento que você vende o imóvel. Isso fica pronto, e se você tem que pagar, você paga. Se você não tem que pagar, você não paga, mas esse projeto de informação ali do ganho de capital, ele começa no momento que você vende o imóvel e ele se conclui no ano seguinte na declaração de imposto de renda, onde essa informação ela é unificada, né? Então tem que fazer isso muito certo, é uma coisa bem séria, porque esse é um dos casos que gera malha fina e gera muita multa desnecessária para o cliente, para a empresa que está, né, para a pessoa que está fazendo esse processo. Posso atualizar o valor do meu imóvel na declaração? Essa é uma dúvida grande, tá? Não pode, Luan. Tá, legal. Não pode. O que você pode fazer é colocar os custos que você teve em relação a reformas ou benfeitorias nesse imóvel. Tá. Mas o valor que você pagou, enfim, não. Não posso pôr a valorização de mercado, né? Não a pode. minha região que valorizou, meu imóvel eu paguei 300, agora eu vou valer 450. Não pode. Não mexe lá, vai dar problema. Que é justamente pela conta que eu falei aqui, né? Uma pessoa recebeu 200 mil no ano de renda e ela simplesmente foi lá e colocou mais 150 mil de valorização do imóvel dela. E a conta não fecha, gente. Você está gerando um problema para você, a Receita Federal vai te chamar e vai começar uma bola de neve de problema de graça, né? Porque você não precisa atualizar o valor do imóvel na sua declaração. As coisas têm que se conversar. Quais são as penalidades para quem atrasa ou até não declara imposto de renda? Quem tem obrigatoriedade e não entrega, né, atrasa a declaração, a multa mínima é de R$ 165,74, podendo ser até 20% do valor que você tem a pagar de imposto. Né? Que daí, o que acontece? Se você não declara, mas né, vai restituir, tudo bem, o governo vai lá e te cobra essa multa de R$ 165. Agora, se você tinha imposto de renda a pagar, aí eles começam a ficar bravos, peraí, ele não declarou porque ele quer sonegar, e aí entra a multa, né? Então deixa eu cobrar aqui uma multa por ele estar sonegando. Então cuidado para não sonegar se você é obrigado a declarar o seu imposto de renda. Carol, qual que é o recado final seu para quem está assistindo a gente, acompanhou a gente até aqui? Bom, meu recado é não deixar a declaração para a última hora. Importante. Utilize a pré-preenchida, organize todos os seus documentos, rendimentos, recibos, investimentos e não esqueça de revisar a sua declaração antes de transmitir. Fechou, Carol. Muito obrigado pela conversa. Se você ficou com alguma dúvida, se tem algo diferente que talvez a gente não tenha falado, deixa nos comentários, a gente vai te ajudar, vai te responder. Não fique com dúvida, não entregue errado, não caia na malha fina, evite isso. Aproveite que a gente está do lado de cá para ajudar você. Outro ponto muito importante, se inscreva no nosso canal, deixa um like aqui para esse conteúdo chegar a novas pessoas. Se inscreva também para ajudar a gente aqui. Agradeço vocês e até o próximo vídeo. Um abração.